Quanto Recording de is água que eu on. vou. Pelo meu peso, que eu sei? Quanto que eu tenho que tomar? Isso. A gente trouxe o método por peso para vocês. Mas quanto que é mesmo, Di? Teu mic tá. Tem algumas formas de você ver quanto você precisa ingerir de água por dia. 35 ml, 40 ml multiplicado pelo seu peso. Ou você pode pegar seu peso e dividir por 20 também, você vai saber a quantidade de água que você precisa ingerir por dia, tá? Eu faço muito por meu peso por 20, tá? Então pega o seu peso, divide pelo número 20, você vai saber a quantidade de água que você precisa ingerir por dia, tá? Ah, mas eu tomo 2 litros de água, eu tomo bastante. Mas bastante pra quem? Bastante pra quê? Bastante pra quê? Tá tendo um retorno aí, se não me engano. Então isso, entende? Então cada corpo, cada massa, cada composição corporal precisa de uma concentração de água. Então não adianta, como a Kali falou, uma pessoa de 50 quilos vai tomar uma determinada quantidade de água, uma pessoa de 80 quilos vai tomar outra determinada quantidade de água, entendeu? Metabolismo diferente, taxa metabólica diferente, então precisa de quantidade de água diferente. Simples assim, tá? E por que Mas que tem água? essa orientação na cartilha também. Tem lá, né? Tem lá na cartilha. Tem lá na cartilha. E pode ser água com gás ou não? Pode ser água com gás. Pode ser água com gás. Sem problema, inclusive, eu tô aqui tomando água com gás, né? Sem problema. Pode mesclar, né? Se você quiser. Assim, provavelmente você não vai tomar água com gás eu preciso de tomar 3 litros por dia. Eu vou tomar os 3 litros de água? Talvez não. Por exemplo, acordar. Uma dica que eu dou uma das primeiras coisas que eu faço depois que eu acordei, orei, levantei, vim pra cozinha, vou lá, tomo 600 ml de água. Muito bom. Ah, mas eu não consigo tomar 600 ml de água. Beleza, começa com 300, começa com 200. Daqui a pouco você está tomando 300, daqui a pouco você está tomando 400, daqui a pouco você está tomando 500, daqui a pouco você está tomando 600. Entendeu? É igual a pessoa que toma açúcar com café, nem é café com açúcar, né? Pessoal não larga o açúcar. Ah, mas eu tomo 3 colheres de café com 3 colheres. Tá, mas você não precisa tirar então. Você quer tirar o açúcar? Quero tirar o açúcar. Você vai tirar agora as 3 colheres de uma vez só? Não. Coloca quando começa, tô colocando 2,5. Daqui a pouco tá colocando duas. Daqui a pouco tá colocando 1,5. Daqui a pouco não tá colocando mais nada. É assim que eu fiz. Lá de trás, e agora, hoje não tem, faz sentido mais, né? Tomar café com açúcar, você sente o gosto do café, sente o aroma do café, é totalmente diferente, tá? Então vamos, posso começar, Kali? Deve, bora. Ô, Bora de Glória, vamos, aulas. vamos que vamos. Gente, se vocês quiserem ir anotando, tá? A aula vai ficar gravada, mas vocês podem anotar. Por que que Ah, eu vou falar por que que a gente decidiu fazer então essa primeira semana, são 4 semanas de desafio, nessa primeira semana a gente vai fazer então um processo de desinflamação ou detox, né? É importante falar disso, eu falei um pouco disso na live ontem, tá? Eu vou repetir aqui para vocês, é extremamente importante porque vocês vão chegar de formas diferentes para mim, né? Cada corpo está de um jeito, cada um de vocês faz determinado tipo de refeição, né? Tem um determinado tipo de inflamação, né? Por mínimo que seja, pode ser que você tenha uma inflamação subclínica ali que esteja atrapalhando o seu metabolismo, tá? Então, essa primeira semana, vou eliminar todas as toxinas? Não. Essa primeira semana é para a gente ajustar, né? Para a gente começar a sincronizar o nosso trabalho. Então, o que que eu vou fazer? O que que nós vamos fazer? Nós vamos então bater naquilo que eu sei que inflama bastante, né? A longo prazo. O que que vem inflamando as pessoas de uma forma geral a longo prazo nos últimos anos, né? Então eu vejo que qual que é uma das principais causas aí de inflamações subclínicas, né? Alimentação, tá? Alimentação, principalmente alimentação de comida, de produtos alimentares processados, ultraprocessados, embutidos, enlatados, farináceos, né? Excesso de farinha, excesso de glúten, excesso de leite, tá? Então tudo isso está atrelado a longo prazo, né? Ninguém vai inflamar do dia para a noite, mas isso é a longo prazo. Igual diabético. O diabético, ele não vira diabético do dia para a noite, ele vira diabético em 10 anos, 5 anos, 8 anos, entende? Pelos hábitos dele, os hábitos que ele vai tomando, os hábitos que ele vai ter decidindo, o estilo alimentar que ele vai tendo, ele vai repetindo isso, perpetuando. Chega um momento que seu corpo já não aguenta, já não consegue suportar, e aí ele desenvolve um quadro de resistência insulínica, diabetes tipo 2, por exemplo, né? Isso é uma das doenças que pode acontecer, doenças crônicas, no caso, tá? Mas a base, digo para vocês, a base de muitas doenças crônicas metabólicas, entre elas resistência insulínica, diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares, sobrepeso, obesidade,
está diretamente relacionado com a insulina. Por isso que eu falo muito de insulina. Tá? Insulina é muito bom, é importante, é extremamente importante, mas entenda, ela é um hormônio, a insulina é um hormônio de construção, um hormônio de desenvolvimento, um hormônio de reserva, é um hormônio anabólico, ou seja, ela tem a característica de construir coisa, de formar coisa, de acumular energia. Esse é o papel da insulina. Esse é o papel da insulina, que libera lá no pâncreas, né? O pâncreas é uma glândula endócrina e exócrina. Endócrina ele libera insulina, libera glucagon também, que é um outro hormônio, né, produzido lá para as células alfas pancreáticas, que faz o papel contrário, né? A insulina tem uma atividade anabólica, o glucagon ele vai lá e quebra para gerar energia, entendeu? E aí buscando o equilíbrio. Então, essa inflamação, quando eu tenho, por exemplo, uma alimentação, um estilo alimentar, e aqui um tópico importante, de novo, tá? Muitas doenças têm características genéticas? Tem, tá? Muitas doenças têm características genéticas. Tem uma frase que eu gosto de falar, que eu falo bastante, na realidade, essa frase. E genes carregam a arma, né? O ambiente puxa o gatilho. E isso é muito verdade. Genes carregam a arma e o ambiente puxa o gatilho. Então, minha mãe, falo isso também constantemente, né? Minha mãe teve diabetes tipo 2, minha mãe teve hipertensão, minha mãe teve infarto. Isso quer dizer que eu vou ter? Quer dizer que eu tô fadado? Não, você não tá fadado a nada, tá? Tem a característica genética? Tem característica genética, mas o que vai determinar você desenvolver aquela doença vai ser o teu comportamento agora, que você está fazendo agora, que você está fazendo hoje, né? Não foi o que tua mãe fez, e isso não quer dizer que você está fadado a desenvolver a mesma doença que ela desenvolveu. Tem o gene? Tem. Tá silenciado? Tá, mas ele pode ser ativado em qualquer momento pelas características que você está colocando no seu dia a dia, pelas escolhas que você está tendo no seu dia a dia. Então, se minha mãe teve obesidade lá atrás, teve hipertensão lá atrás, não é exclusivamente pelo gene, mas pelo comportamento. Se eu estou me alimentando da mesma forma que ela se alimentava, da mesma forma que meu pai se alimentava, muito provavelmente você vai desenvolver as mesmas doenças que eles desenvolveram lá atrás. Mas não é pelo fator genético em si, mas pelo comportamento que você desenvolveu espelhando nos seus pais. Entendeu? Então, isso é um ponto importante, tá? De novo, tem várias doenças genéticas? Tem, tá? Tem. Você tem o gatilho, você tem ali a arma apontada para sua cabeça? Tem. Mas em muitos momentos quem puxa o gatilho somos nós, com nossos comportamentos, com nossas escolhas diárias, tá? E aí eu falo para vocês o seguinte, ó. Hoje, mais de 70% da população dos Estados Unidos está com sobrepeso ou com obesidade, né? E isso gera um caos metabólico muito grande, isso gera um caos de saúde pública muito grande, né? Porque cada vez mais as pessoas com telas, as pessoas estressadas, as pessoas, né, vivendo um ambiente que libera muito cortisol, né? Se relacionando com pessoas e se pondo em situações de estresse constantemente, isso acaba atrapalhando todo um processo metabólico, né? Então, quando eu não tenho tempo, né, eu vou lá e faço uma refeição exclusivamente constituída de carboidrato refinado, carboidrato simples, né, de comida processada ou processada, isso a longo prazo tende a provocar um dano muito grande no meu metabolismo, no meu organismo. E aí a gente monta, né, uma sequência de fatores que vão alterando o nosso organismo, que chama então, por exemplo, um estresse metabólico, ou gerando espécies reativas de oxigênio, que vai inflamando o nosso corpo, né? Então vai aumentando a concentração, a composição corporal de gordura no nosso corpo. Então, a pessoa que tem uma gordura visceral, o aumento do abdômen, né? Você tem uma doença, você tem uma condição totalmente inflamatória. Você libera citocinas inflamatórias. O que é isso de citocinas? São moléculas que teu tecido adiposo lá da tua barriga, né, libera na circulação e isso vai ativando então uma cascata de inflamação, liberando outras substâncias lá do fígado, como o PCR. O PCR, por exemplo, proteína C reativa, que a gente vê muito nos exames de sangue. Então, meus pacientes, por exemplo, quando eles estão fazendo acompanhamento comigo, estão fazendo consulta comigo, eu peço lá nos exames, pô, quero ver como é que tá seu PCR, porque o PCR é um marcador que me mostra, cara, o grau de inflamação dessa pessoa. Então, eu vejo o nível de alimentação que ela tem. Não só esse, mas eu peço outros marcadores, né? Eu vejo o nível de inflamação que essa pessoa tem. E aí eu consigo, então a gente tem que realmente melhorar aqui, porque o nível de inflamação que você tá muito alto, tá?
E aí eu junto uma coisa na outra, eu escuto o paciente e vejo, pô, realmente, como é que são seus hábitos? Como é que é a tua alimentação? Como é que é a tua hidratação? Como é que é o teu sono? Como é que é a saúde intestinal? Faz exercício físico ou não faz exercício físico? Então, tudo isso, juntamente com os resultados dos exames, eu consigo juntar isso e falar assim, realmente, está na situação aqui por isso, por isso, por isso, por isso. E isso que eu quero fazer com vocês. Nessa primeira semana, eu quero que vocês entendam, eu quero saber onde vocês estão. Se o meu prato está sendo constituído em grande quantidade de carboidrato, então, pô, falei ontem na live isso, né? Arroz, feijão, macarrão, farofa, maionese, batata frita. Então, a minha base ali, aquele arroz e feijão, isso é muito complicado porque quando eu faço isso, eu não dou espaço para colocar um alimento mais saudável. Proteína, ovo foi muito batido por muitos anos. A gordura foi muito batida por muitos anos. Olha aí, os Estados Unidos agora acabou de soltar a nova pirâmide, inverteu a pirâmide nutricional dos Estados Unidos, né? Então, antigamente, lá em 1970, né, 70, 80, o que que aconteceu? A pirâmide dos Estados Unidos, a base dela era grãos, era farináceos, ou seja, se alimente constantemente mais 6, 7 refeições por dia de quê? De grãos. A base da alimentação dos Estados Unidos era grãos. Ou seja, se a base dos Estados Unidos, a pirâmide da base dos Estados Unidos era grãos e comida processada, refrigerante, se a base era essa de lá, muito provavelmente isso ia passar também para o resto do mundo. E foi o que aconteceu. E foi o que aconteceu. Ou seja, demonizaram naquela época a gordura saturada, a gordura da carne, a gordura de boa qualidade, óleo de coco, azeite de oliva, né, a manteiga, banha de porco de boa qualidade, de boa procedência, né? Então, discriminaram isso por muitos anos. Então, assim, ó, no topo da pirâmide ficou muito o quê? Muita carne, ficou muita gordura, ficou é, vegetais. Ou seja, a base era muito farináceo e o topo, muito pequenininho, era mais comida de verdade. Então, as pessoas fizeram isso mesmo. Chegaram e falaram assim, então, beleza, então se a base da minha refeição é essa, então eu vou. E aí foi de 70 para cá, de 1970 para cá, teve um boom de doenças crônicas metabólicas, entre elas doenças cardiovasculares, mas também obesidade. Então, a obesidade é uma predisposição para a pessoa desenvolver doenças cardiovasculares. Então, o que mais mata hoje no mundo? Doenças cardiovasculares. E onde nascem essas doenças cardiovasculares? Do meu comportamento, principalmente. Principalmente do meu comportamento. Porque a grande maioria das pessoas que são obesas, ou a grande maioria das pessoas que têm sobrepeso, elas têm hipertensão atrelada, elas têm resistência insulínica atrelada, elas têm é, diabetes tipo 2 atrelado, entende? A grande maioria das pessoas que têm doenças comportamentais, como essas que eu estou te falando, no mínimo duas doenças associadas. Eu tenho hipertensão, eu tenho sobrepeso. Eu tenho resistência insulínica, diabetes tipo 2 e sobrepeso. Eu já tive um infarto e também tenho hipertensão. Tá entendendo? Tenho sobrepeso em relação à taxa de gordura pelo meu comportamento. Obviamente, a gente sabe que tem um fator genético, mas é, o que eu o que eu decido fazer todos os dias, isso também tá diretamente relacionado com os resultados que eu vou ter em relação à minha saúde. Entende? Faz sentido para vocês isso? Isso é muito importante, tá? Então, quando eu falo de resistência insulínica, porque assim, quem quer perder peso, entende uma coisa, gente. Quem quer perder gordura corporal, quem quer eliminar gordura corporal, aqui vocês têm que entender uma coisa. Fisiologia, quando você entende fisiologia, é mais fácil você compreender o que está acontecendo com o seu corpo. Não existe, tem como você eliminar gordura, você quebrar gordura se a sua insulina estiver alta. Se a sua insulina na circulação estiver alta, você não tem como quebrar gordura. Como é que você vai quebrar gordura? E quem tem insulina alta constantemente na circulação? Quem come de 3 em 3 horas. Quem come extremamente um prato constituído de carboidrato, carboidrato simples, carboidrato refinado, principalmente 70 a 60%. Se vocês falarem aqui o que vocês comeram no almoço hoje, muito provavelmente a base do prato de vocês foi arroz e feijão. Aí depois vocês colocaram, por exemplo, alguns pode ter colocado aqui, não estou falando todos, um macarrão, pode ter colocado ali uma mandioca, não sei, entende? Então a base dessa alimentação, a base dessa refeição, ela é extremamente constituída de carboidrato. Qualquer carboidrato que você ingira, você está ingerindo macarrão, batata, mandioca, beterraba, tá? Pão, tudo isso vai virar o quê?
açúcar no final. Vai virar glicose. Tem alguém falando aí na volta também. Deixa eu ver. Tem um áudio ligado aí, gente. Ah, tá, fechou. Obrigado. Obrigado. Não, voltou. Então, quando você se alimenta desse tipo de alimento, o que acontece? Você fica dando pico de glicose toda hora na sua circulação sanguínea. E o que o seu corpo faz? O seu corpo precisa diminuir essa glicose. Toda hora você está dizendo assim, ó, o pâncreas, produz e libera insulina aí porque tem um pico de glicose aqui na circulação. Tem alguém falando aí, junto. Alguém falando junto. Sabe quem é? Ninguém sabe quem é? Ô, Kali, sabe quem é que tá falando, não? Alô? Alô? Bah. Kali? Melhorou, será? Acho que foi. Acho que foi. Então, gente, quando você está consumindo direto, constantemente, 3 em 3 horas, me alimentei de 3 em 3 horas, para ter 3 horas. Eu estou dando sempre o pico de glicose na circulação, sempre o pico de glicose, pico de glicose. E a insulina tem que subir junto para baixar essa glicose. A insulina tem que subir junto toda hora, de 3 em 3 horas está subindo. E aí, entenda o seguinte, quando eu tenho uma insulina muito alta na circulação sanguínea, o que acontece? Eu não estou. Porque assim, você tem uma fonte de energia para você quebrar energia, para você dar energia para o seu corpo. Tudo que você faz requer energia. Eu estou falando aqui, ó, eu preciso de energia. Eu estou digerindo meu alimento, eu preciso de energia. Eu estou respirando, eu preciso de energia. Meu coração está batendo involuntariamente, eu preciso de energia. Eu estou dormindo, eu estou gastando energia. Eu estou digerindo o alimento, eu estou gastando energia. Eu estou absorvendo nutrientes daquele alimento, eu estou gastando energia. Eu estou quebrando gordura lá no meu tecido adiposo, eu estou gastando energia. Tá entendendo? Então, essa energia, o que eu preciso? Vem o quê? Das calorias. Vem das minhas refeições. Tá? E aí o que acontece? Se eu estou acumulando essa energia em forma de carboidrato, por exemplo, carboidrato. Então eu tenho que jogar insulina para baixar esse carboidrato. Como que eu vou eliminar? E outra fonte importante de energia do nosso corpo, o que é? É as gorduras. As gorduras é uma excelente fonte de. Só um pouquinho. As gorduras é uma excelente fonte de energia do nosso corpo. Só que a gente não usa elas. Por quê? Porque a gente está constantemente comendo de 3 em 3 horas. A gente está constantemente comendo comida processada, comendo carboidrato e se ativando insulina. Se a insulina estiver alta, o seu corpo não vai procurar uma nova via de energia, que são as gorduras. Tá fazendo sentido para vocês? Vocês estão muito assustados, eu tô com medo disso. Vocês estão muito quietinhos, eu fico com medo disso. Às vezes eu tô com medo, eu tenho medo se eu tô indo muito e vocês não pegaram, entendeu? Fala que eu volto, tá bom? Tá. Denis, fazendo sentido, show de bola. Tá entendendo? Então, eu tenho que ter uma flexibilidade metabólica. O que que é isso, Edi? Eu tenho que, se eu quero eliminar a gordura do meu corpo, eu tenho que fazer o quê? Quebrar a gordura. E como que eu faço para quebrar a gordura? Não absorvendo constantemente carboidratos. E qual é uma das formas que eu faço para quebrar a gordura? Jejum intermitente. O jejum intermitente faz muito isso. Dieta cetogênica. Mas a gente vai fazer dieta cetogênica? Não. A gente vai priorizar o quê? Alimentos saudáveis, é isso. Gordura de boa qualidade, principalmente. E quem come de 3 em 3 horas, principalmente carboidrato, não tem saciedade. Comeu, daqui a 3 horas tá com fome, tá querendo comer um boi de novo. E daqui a 3 horas tá querendo comer outro boi de novo. Que nem é o boi, né? Planta, né? Vai comer planta, vai comer arroz, feijão. Daqui a pouco vai querer comer de novo. E aí só dando pico de glicose. E a insulina, assim, ó, tem uma curva de glicose e tem uma curva de insulina. A curva de insulina, ela demora mais para cair do que a glicose. Entendeu? Ela sempre fica mais alta do que a glicose. Aí depois você comeu de novo, a insulina vai dar o pico de novo. Aí você comeu de novo, ela dá o pico de novo. Então, para a insulina cair totalmente ou para cair drasticamente, você tem que parar de comer carboidrato. Ou você tem que reduzir muito da sua refeição. Entende? Principalmente carboidrato simples, gente. O que é carboidrato simples? Que eu tô falando para você aqui. Arroz, batata inglesa, macarrão, farofa, maionese, feijão. Tudo isso é carboidrato simples. Biscoitinhos, docinhos. Entende?
refrigerante, suco de caixinha, suco natural. Olha, suco natural, por exemplo, eu vejo vocês comendo constantemente aí com suco natural, suco de laranja. Pra você fazer um copo de laranja, você precisa de 4 laranjas. Quem de vocês aqui chupa 4 laranjas? Vocês chupam 4 laranjas de uma vez só? Ninguém aqui chupa 4 laranjas. Se você quer ingerir laranja, chupa laranja com bagaço. Tem muita fibra, que vai impedir o pico de glicose desse suco lá do intestino na circulação sanguínea, entendeu? Essas fibras são importantes. Então, você quer comer laranja? Come com bagaço. Descascou a laranja, come com bagaço. E não adianta triturar ela, porque aí você quebra as fibras. Aí você facilita o processo de absorção desse carboidrato. Entende? Então, assim, quando vocês outra dica que eu dou para vocês aqui, quando vocês forem fazer as refeições de vocês, mastiga. Usa o dente que Deus deu da boca de vocês. Usa o dente. Eu vejo as pessoas comendo em 10 minutos. Vão comer em 10 minutos. Caraca, não sei o quê. Vou lá, 10 minutos, o cara já comeu. Nem usou os dentes, pô. Então tira o dente da boca, pô. Fica sem dente. Não usa o dente pra quê? Pra quê? Aí vem aquele monte de comida que não foi digerida. E perceba, a sua digestão ela começa no olhar. Quando você começa a olhar para a comida, você já começa a digerir, você já começa a criar um ambiente para essa comida, essa primeira garfada que você vai dar na comida. Você já começa a salivar. Começa a salivar? Essa saliva já tem enzimas digestivas ali. Você colocou aquela. Sim, aveia, principalmente a aveia, farelo de aveia, a aveia mais refinada, entendeu? Se você for consumir aveia, pega o farelo mais grosso, né? O floco, o floco maiorzinho ali, entendeu? Então, o que acontece? Quando você mastiga bem, ela desce mais digerida. Deu tempo e mastiga mais. E aí ela vai digerir ali na boca, ela vai descer para o estômago de uma forma mais quebrada. Esse alimento de uma forma mais quebrada. Não vai dar tanto trabalho pro estômago. Porque senão o estômago vai ficar digerindo aquela alimentação ali 2 horas, 3 horas, entendeu? Ou até mais, dependendo do que você for comer. E aí vai te dar estufamento, vai te dar gases, vai te dar distensão abdominal, entendeu? Refluxo. Não sei se alguém sofre de refluxo aqui. Acontece. Aí toma omeprazol para diminuir o refluxo. O omeprazol é tampão só com a peneira. Mas depois a gente vai falar isso mais para frente. Não precisa ter falado agora. Isso é outra pregação. Então, o que que eu quero de vocês? O que que eu quero passar para vocês? Vamos introduzir mais alimentos do quê? Ricos em nutrientes. Gordura de boa qualidade. Proteína de boa qualidade, vegetais de boa qualidade, vegetais complexos, vegetais, frutas, legumes. Isso é comida de verdade. Isso vai nutrir seu corpo. Isso vai te dar mais nutriente. Entenda, homens que têm testosterona muito baixa, e mulheres também que têm progesterona e estrógeno muito baixo, está muito ligado com a sua alimentação. Naturalmente, a partir dos 35 anos de idade, você vai reduzindo a taxa metabólica, vai reduzindo a taxa de produção de hormônios de vocês. Isso é normal. Principalmente quando vocês entram na menopausa. O homem também. Mas, entenda, a minha refeição contribui muito para a produção de hormônio? Pô, totalmente. Perceba, se a minha glândula tireoide, que produz T3 e T4, que é extremamente importante e extremamente necessita de minerais, por exemplo, zinco, cobre, magnésio, selênio, ferro. Então, se você não tem esses nutrientes na sua refeição, como que você vai dar suporte para sua glândula produzir hormônio? Então, o que é mais comum hoje eu vejo homens de 25 anos, 30 anos, 35 anos com testosterona abaixo de 300, abaixo de 400. O cara não consegue nem sair da cama direito, não tem força nem para fazer um treino na academia. Mulheres, mesma coisa. Por quê? Porque não tem alimentação, a base da alimentação é arroz e feijão. Tem que comer arroz e feijão todo dia? Para quê comer arroz e feijão todo dia? Você não pode mesclar um pouco, colocar mais carne, colocar mais proteína, que é isso vai te saciar. Isso vai te dar mais saciedade. Aí você vai, tipo, almoçou, eu não vou ter fome daqui a 2 horas. Eu vou ter fome lá às 5 horas da tarde, 6 horas da tarde. Entendeu? Isso vai dar mais saciedade. E outra coisa, entenda uma coisa importante aqui: o seu corpo ele gasta muito mais energia para digerir proteína, gorduras, do que carboidrato. Carboidrato não gasta quase nada de energia, digere muito rápido. Então, quando você está comendo mais proteína, o seu corpo ele demora mais para digerir, fica mais tempo no teu estômago. Por isso que você fica mais saciado.
Isso que o Ozempic faz. Isso que a Dizepatida, o Monjaro faz. O que que ela faz? Diminui o peristaltismo, diminui o movimento gastrointestinal. A comida fica parada ali, entendeu? E aí você te dá mais saciedade, você fica mais estufado, não dá vontade de comer, tá entendendo? E também dá outro sinal pro sistema nervoso central, fala assim, ó, tá tudo legal, não precisa de comer mais não. Então quando você tá comendo carne, fiz uma associação aqui só pra você entender o que tá acontecendo. Quando você está comendo mais carne, seu corpo gasta muito mais energia. Ou seja, você queima caloria para digerir gordura e proteína. Carboidrato, você digere rápido demais. Tá fazendo sentido? Então, quando você ingere mais proteína nas suas refeições, por isso que a Kali colocou ali, por isso que a Kali falou ali, por isso que eu falei ali, coma mais proteínas. Coloque mais proteína no seu quarto e menos carboidratos refinados. Porque isso, além de nutrir seu corpo, além de ter nutrientes suficientes naqueles alimentos ali, vai te dar mais saciedade. Para quem quer perder peso, é extremamente importante. Para quem quer reduzir a taxa de glicose na circulação, é extremamente importante. Para quem quer reduzir a taxa de insulina na circulação sanguínea, é extremamente importante. Então, paciente que tem sobrepeso, paciente que tem resistência à insulina, paciente que tem diabetes tipo 2, ele precisa fazer uma dieta mais rica em quê? Em proteína, em gordura de boa qualidade, menos do que carboidrato refinado, porque é isso que dá pico de glicose. É isso que o médico vai te diagnosticar lá no consultório dele se você tiver o quê? O aumento da glicemia, o aumento da hemoglobina glicada. Tá entendendo? Esse é um dos parâmetros que ele vai medir para ver se você tem ou não resistência insulínica e diabetes tipo 2. E se você tiver uma hemoglobina glicada acima de 7, acima de 5,7, acima de 6, ele vai diagnosticar você com o quê? Com resistência insulínica e diabetes tipo 2. Por quê? Porque a sua comida é principalmente o quê? Carboidrato refinado. Então, quando eu como mais gordura, mais proteína, eu não dou pico de glicose na circulação sanguínea. Não tem esse pico de glicose. Não tem esse pico de insulina. Tá entendendo? Por isso a importância de você, quando você entra no jejum, você entrar com o quê? Proteínas, gorduras, vegetais. Não dá pico de. Porque assim, ó, quando eu penso em inflamação, eu penso um aumento das concentrações de insulina constantemente na minha circulação. E o que que eu quero? Reduzir a insulina. Por que que a insulina faz de novo? Que eu falei lá no início da aula. Ela acumula, ela preserva energia, ela quer construir. Entendeu? Se você for ver, por exemplo, o câncer de mama em mulheres hoje, muitas das células cancerígenas de mama tem muitos o quê? Receptores para quê? Para insulina. Por quê? Porque o câncer precisa o quê? Desenvolver, crescer, evoluir rápido. E ele faz isso muito rápido. E aí o que que ele aumenta? Ele aumenta os receptores de insulina. Ele aumenta as conexões com a insulina. Porque a insulina que ela faz, toma energia, toma energia, toma energia, toma acúmulo de energia. E o câncer, entendeu? Por isso que mais pra frente que a gente vai falar de autofagia. Autofagia é o quê? Você dá um descanso pro teu corpo. Com o jejum intermitente é uma estratégia. Diminui a insulina. Então, por exemplo, só para você ter uma ideia, alguém aqui tem hipertensão? Alguém aqui tem pressão alta? Ó, a Ana, a Rosa, quer ver? A Ana também provavelmente já sabe. Ô, Rosa, você se importa de falar? O JP também tem. Vocês se importam de falar como que foi o diagnóstico de hipertensão de vocês? Por que que vocês acham que vocês chegaram nessa condição? Ou o que que o médico falou para vocês em relação à hipertensão? Qual que foi? Quando eu estava com 51 para 52, comecei a entrar na menopausa, aí o ginecologista falou para consultar o cardio. Aí eu fui, eu estava com um pouquinho inchada, né? Ele me deu hidroclorotiazida e estava com excesso de peso, estava pesando 89 quase. E aí falou para emagrecer, depois logo veio diabetes tipo 2, que fala, né? Resistência insulínica, né? Eu consegui emagrecer 25 quilos, mas foi por um problema de estômago. Não. E Não? agora já estou voltando a engordar, voltei 10, que eu operei, mas eu demorei 5 anos para descobrir o que eu tinha. Mas mudei muito a alimentação. Eu como mais legumes,
Ainda não consigo muita carne, muita fruta, mas eu sei que muita fruta também tem muita fruta doce, né? Manga, banana, e não pode, né? E também um pouco de açúcar, né? Uhum. Que aí tem o marido um pouco guloso, né? Gosta de um docinho. Isso é uma das coisas que a gente vai falar também, né, essa parceria em casa. Mas o que que o que que o seu médico falou em relação à causa da hipertensão, da pressão alta? Qual que foi a Ah, eles causa? não falam, não fala, ele fala que é a menopausa. Você tá entrando na menopausa e acontece isso. Entendi. Só essa desculpa que eles dão. Aí tira, né, da reta deles. Ah, sim. Então, ah, o que que acontece, gente, para vocês entenderem, tá? É, isso é um quadro inflamatório. Lembra que eu falei aqui? Geralmente as doenças crônicas elas estão muito associadas. Se você tem obesidade, provavelmente você vai ter uma hipertensão. Você vai ter, não. Geralmente está atrelado, tá junto de mão dada. Entendeu? Ah, eu tô com sobrepeso. Ah, provavelmente o cara tá com resistência insulínica também. Ó. Provavelmente tá com diabetes tipo 2. Entendeu? Provavelmente tá hipertenso. Então, é isso, tá? Porque elas estão totalmente ligadas umas nas outras. Porque a causa é muito parecida. E qual que é a causa da hipertensão? As pessoas pensam que é sal. Sal. Ah, diminui o sal da sua refeição. Vejo muito médico falando isso. Diminui o sal. Ó, eu aposto com vocês. Se vocês reduzirem o sal da pressão da comida de vocês, além de não ficar um sabor bom, eu vou te falar, o sódio, ele é muito importante, porque o sódio, realmente, de fato, ele vai absorver mais sódio lá no rim, lá nos tubos proximais do rim. Vai aumentar as concentrações, então, de aldosterona, vai puxar mais sódio, vai puxar mais líquido do rim e vai aumentar a pressão arterial. Mas, assim, ó, geralmente quem diminui o sal da cozinha não diminui a pressão arterial. Qual que é a causa, então, Edi, da pressão arterial? É excesso de carboidrato. Essa é a principal causa da hipertensão, do aumento da pressão arterial. Está totalmente ligado ao excesso de carboidrato. Por que que tá a insulina alta? De novo a insulina. Porque se carboidrato está muito constantemente elevado na circulação sanguínea, você precisa de insulina para baixar. E a insulina, um dos papéis dela é o que também? Puxar mais sódio lá dos rins, dos túbulos proximais do rim. E aí você não urina tanto. E aí você puxa mais sódio, puxa mais água. Essa água aumenta o fluxo sanguíneo, aumenta a pressão arterial. É isso que acontece. Entendeu? Então, uma das principais causas do desenvolvimento de pressão alta nas pessoas é o excesso de carboidrato refinado. Porque a tua insulina está sempre alta. Ô, Rosa, eu falo aqui para você. Se você reduz carboidrato refinado na sua refeição, se você reduz esses picos de glicose, consequentemente os picos de insulina, você vai reduzir tua pressão arterial. E você vai reduzir. Por isso que quem faz. Uma das dicas que eu dou para quem faz jejum intermitente é tomar cuidado com as medicações antipertensivas. Hidroclorotiazida, captopril, beta-bloqueador. Por quê? Porque o jejum vai fazer você diminuir a sua pressão arterial, porque você vai urinar bastante. Vai diminuir muita insulina, vai diminuir muita glicose. E aí, se você diminuir tua pressão arterial com jejum intermitente, isso vai acontecer, por isso que é um dos motivos que a gente fala para você se hidratar muito no jejum, por isso que a gente fala um dos motivos que a gente para você ingerir sal no jejum intermitente, sal integral, porque ele vai fazer você urinar muito. Você vai perder muito líquido, vai perder muitos sais minerais. Vai diminuir a insulina, vai diminuir a pressão arterial. E se você continuar tomando medicação antipertensiva nesse momento, você pode descer a pressão arterial ainda mais. Entendeu? Isso é um assunto lá para frente. Eu só estou adiantando o processo. Tá entendendo que a inflamação do nosso corpo está totalmente relacionado com o nosso comportamento, está totalmente relacionado com a insulina, com excesso de carboidrato? Isso que eu nem comecei a falar de intestino aí, gente. Vocês não têm noção. Quando, por exemplo, eu vou falar aqui, só uma pincelada. Ô, Kali, vai me batendo aí, porque assim, a Kali falou, eu gosto de falar, eu realmente gosto de falar. É que vai vindo coisa na minha cabeça, gente, assim, ó, é uma coisa de louco. E Deus vai fazendo um canal assim, meu filho, vai, fala. Aí eu vou falando, né? Então, o que acontece? Alzheimer, demência. As pessoas não têm. Muitas pessoas falam que
já falo para vocês aqui, tá? Demência e Alzheimer também tem uma relação grande com a resistência insulínica. Por quê? Porque teu cérebro, ele tem duas vias de. Deixa eu ver aqui. Ai, pai, peraí, cara. O cérebro, ele tem duas vias de fonte de energia: glicose e corpos cetônicos. Tá? Corpos cetônicos vêm lá das gorduras. Eu vou explicar isso um pouco mais pra frente. Então, se você não tá, por exemplo, se você tem resistência insulínica, o que que é resistência insulínica, Di? Resistência insulínica é o seguinte: imagina o seguinte, você tem sua musculatura esquelética, teu músculo aqui, tem o meu músculo. Eu preciso colocar glicose para dentro desse músculo. Eu preciso colocar glicose aqui para dentro desse músculo. Entendeu? Quem que faz isso? A insulina. A insulina passa lá nesse músculo e bate lá na porta do músculo e fala assim: ó, ô músculo, tem muita insulina aqui na circulação sanguínea, abre as portas aí dessa musculatura e deixa essa glicose entrar. É isso que a insulina faz. Ela faz uma comunicação diretamente com a musculatura. Bate na porta. Ó, tá sinalizando. Filhão, abre a porta porque tem muita glicose querendo entrar. E o músculo, o que que ele faz? Ele abre as portas da musculatura e só para vocês entenderem, tá, gente? É uma analogia só para vocês entenderem. Aí o músculo abre a porta da musculatura, então entra a glicose para dentro da musculatura. E essa glicose vai servir de fonte de energia para o músculo contrair. Pá, 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 pá. Vai servir de fonte de energia para o cérebro pensar, para fazer cognição, para fazer pensamentos, para ter, enfim, atividade neural. Seu corpo todo funciona à base disso. Tá entendendo? Então, quando o seu corpo fica resistente à insulina, aí quando o seu corpo está resistente à insulina, que tem muita insulina aqui na circulação, tem muita glicose aqui na circulação. É uma das características do diabético: hiperinsulinemia e hiperglicemia. A insulina bate lá na porta do músculo e fala assim: abre a porta porque tem muita glicose. O que que o músculo faz? Ele nem ouve mais. Ele nem ouve mais. Ele nem abre mais porta. E aí a circulação sanguínea fica cheia de quê? De glicose e insulina. Porque o músculo não responde mais à insulina. Você fica o quê? Resistente à insulina. A comunicação perdeu a comunicação. É isso que acontece com resistência insulínica, é isso que acontece com diabetes tipo 2. Não tem falta de insulina, tem muita insulina. Diferente do diabetes tipo 1. Mas não tem mais comunicação. E como que eu restabeleço essa comunicação? Eu tenho que parar de jogar glicose para dentro. Porque o pâncreas entende assim: cara, eu tô jogando insulina para baixar a glicose, porque tem muita glicose na circulação. E mesmo assim, a insulina não tá baixando. O que que o pâncreas faz? Libera mais insulina. Constantemente mais insulina, mais insulina, mais insulina. Porque você não para de comer, você tá comendo de 3 em 3 horas, a insulina já tá alta, você tá comendo, 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 comendo. Você não fica saciado. Você quer comer, 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 comer. Tá beliscando toda hora tá colocando um negócio na boca. E aí você fica resistente à insulina com o passar do tempo, entende? É isso que acontece. O que que acontece no Alzheimer? A mesma coisa. Então o cérebro, ele não fica mais comunicativo à insulina. E não consegue colocar essa glicose para dentro. E aí o que que o cérebro faz? Ele começa a baixar a atividade dele, porque ele não tem mais energia. Se você só come glicose, se você só come carboidrato, e essa glicose, esse carboidrato, essa glicose que vem desse carboidrato não está entrando no cérebro, não está entrando na musculatura, o que que eles vão fazer? Ué, se eu não estou recebendo energia, o que que seu corpo faz? Ó, ele faz aqui, ó, ele murcha que nem uma uva passa. Não tem energia, ele vai funcionar como? Vai diminuir a atividade cerebral, você vai começar a ter esquecimento, você vai começar a ter. É, é, aí, ó, até aconteceu em mim agora, tá vendo? Aí, ó. Ô, Glória! Você vai começar a ter névoa mental, né? Esquecimento aí recente, entendeu? Você vai começar a ter demência, porque você está diminuindo a sua cognição. Aí você não vai continuar, você não vai começar a falar coisa com coisa, não vai começar, vai ter dificuldade para montar uma frase, porque teu cérebro está diminuindo a sua atividade neural. Você não consegue concentrar mais nas coisas, não consegue lembrar onde você deixou a chave da cozinha ou da casa, enfim. Ou daquele negócio que você esqueceu no quarto. Tem 10 anos que você colocou na sua bolsa, você nem lembra mais. É isso. E aí, quando você faz o quê? Uma dieta mais rica em gordura, de boa qualidade, quando você faz jejum intermitente, você reduz a glicose, você reduz a insulina. E aí, o que que seu corpo começa? Pô, beleza, então, beleza. E se eu tava até agora
consumindo glicose da minha refeição e agora, de repente, parou. Eu não tenho mais glicose para absorver aqui. O que seu corpo vai fazer? Você vai morrer? Não, pô. Seu corpo é inteligente. O que ele vai fazer? Principalmente se você tem um aumento da circunferência abdominal, principalmente se você tem gordura acumulada em excesso no teu corpo, ele vai na gordura. Por quê? Porque a insulina está baixa. Aí ele fala assim, pô, agora beleza, a insulina está baixa, então eu vou ter que ir então lá onde? Lá no tecido adiposo. Quebrar o quê? Triglicerídeo. Esse triglicerídeo vai para a circulação em forma de ácidos graxos mais glicerol. Vai ser metabolizado no fígado. Parte disso vai então para o coração, vai para a musculatura esquelética, que eles adoram, eles gostam muito mais de corpos cetônicos e ácido graxo do que glicose. Teu cérebro adora corpos cetônicos, que é o quê? Gordura, quebra de gordura lá do teu tecido adiposo, que você não está usando, você só está acumulando e não está usando ela. Como que você vai eliminar a gordura se a sua insulina está sempre alta, se você está sempre comendo carboidrato? Não vai eliminar nunca. Vai continuar só aumentando de peso. E o jejum faz isso. O jejum é esse descanso, essa flexibilidade metabólica. Por isso que o jejum intermitente, a lipólise, ela começa a partir de 14, entendeu? 14 horas, 16 horas começa uma glipose legal. O que é lipólise? É de quebra de gordura. É por isso que eu tenho que começar o jejum com vocês com 12 horas. Eu não posso partir para 24 horas se você nunca fez, ou se você está fazendo, mas está fazendo da forma errada. Vamos começar todo mundo zero. Eu vou fazer de 12 horas com vocês na semana que vem. Aí eu já fiz 72. Não importa, não importa. Não é competição, esquece isso. Não quero saber se você fez 80, se 72, se você fez uma semana de jejum. Isso não importa para mim. Importa a gente sair junto do ponto A e ir pro ponto B junto, chegar junto lá. Entendeu? É isso que importa. Tá fazendo sentido pra vocês, gente? Tá? Só pra vocês gravarem. Ô glórias, é isso aí, João. Quando vocês comem carboidrato em excesso nas suas refeições, olha o que o seu pâncreas faz, ó. Liberando insulina, ó. Olha minha mão. Presta atenção na velocidade da minha mão. Ó, seu pâncreas tá fazendo isso, ó. Quando você tá comendo carboidrato, tá. Carboidrato em excesso. Carboidrato em excesso. Ó. Aí você começa a comer mais gorduras. Você começa a comer mais proteínas nas suas refeições. Mais proteínas. O seu pâncreas está fazendo isso aqui, ó. Para liberar insulina. Carboidrato assim, ó. Comeu carboidrato, seu pâncreas para liberar insulina faz isso aqui, ó. Fica maluco, fica maluco. Começou a comer proteína, ele faz isso. Aí de repente você começa a colocar mais gordura nas suas refeições. O que seu pâncreas faz? Não faz. Não faz mais nada. Ele não tem liberação de mais insulina. Dieta cetogênica. Ou você preservar mais gorduras e, e proteínas nas suas refeições. Diminuir a concentração de insulina. Eu aposto com vocês, você que é hipertenso, você que tem resistência insulínica, você que tem diabetes tipo 2, você vai reduzir drasticamente a sua pressão arterial. Você vai reduzir a sua resistência insulínica. E eu nem falei de atividade física aqui, pô. Eu nem falei de exercício físico, eu nem falei de saúde intestinal. Porque eu nem sei se vai dar tempo. Entendeu? Mas já falo pra vocês aqui, ó. O maior anti-inflamatório que existe é a tua musculatura. Treino de força. O exercício físico, seja ele qual for, é muito bom. É excelente. Mas o exercício de força, academia, já vai finalizar. Olha aí, já passei já. Para muitos, eu sei que é um problema muito grande isso, tá, gente? Mas, cara, é assim, ó. Se você começar a fazer, se você não faz nada, se você é sedentário, a Rosa ali, por exemplo, Rosa, você faz alguma atividade física? Desculpa, teu microfone tá ligado. Teu microfone tá desligado. Entendeu? Agora.
Ah, Eu show. faço em casa, no mínimo 3 a 5 vezes por semana, com o Aurélio Alfieri, ele é do Paraná. Eu fiz um protocolo. Então, é 30 minutos todo dia. Boa. Aeróbico? É, tipo Aeróbico. aeróbico. Não Entendi. com muita, sei lá, força, né, Beleza. corrida, porque é mais para idoso, né, voltado para idoso. Eu tô com 68, 68. Tá, mas entendi. eu faço bem, faço de boa. Boa, boa, show de bola. É isso aí. Isso aí. Exercício bom é aquele que é feito, né? É isso aí. Mas o Mas, médico mandou fazer musculação. então, assim, ó, o que eu falo pro pessoal, você pode fazer qualquer exercício físico, qualquer um, crossfit, natação, corrida, bike, o que que você quiser, desde que você faça academia. Porque eu vou falar pra vocês aqui, vocês que têm resistência insulínica, né, alguém, quem tiver, a Rosa ali tem diabetes, enfim, hipertensão. Existe uma forma de colocar glicose para dentro da musculatura esquelética independente da insulina. Independente da insulina. O seu corpo vai colocar glicose para dentro da circulação sanguínea, para dentro da musculatura esquelética, independente da insulina. Sabe qual é essa forma? Exercício físico. Contração muscular. Porque quando você está contraindo sua musculatura, o teu corpo faz assim, tua musculatura fala assim, ó, abre as portas aí, filho. Independente da insulina, porque eu preciso de energia. Porque você está estimulando sua musculatura, naturalmente você vai precisar mais de energia. Você está crescendo a musculatura, está desenvolvendo a tua musculatura. E você está desenvolvendo essa musculatura, está aumentando de peso, precisa, ou está aumentando sua taxa metabólica, precisa de energia. Automaticamente as portas abrem, independente da insulina. E aí, no exercício físico, o que acontece? Aeróbico, de força, aquela coisa toda, vai reduzir o quê? Glicose na circulação sanguínea, vai reduzir a insulina. Então, se eu combinar de novo, se eu combinar uma alimentação mais rica em gordura, em proteína, vegetais, frutas, legumes, tirar o excesso de comida processada, ultraprocessada, embutida, enlatada, farináceo, açúcar refinado, leite em excesso, colocar mais então proteína, gordura, vegetais, frutos, legumes e colocar um pouco mais de exercício físico, principalmente exercício de força, academia, musculatura, beleza, é isso aí. É outro papo. É outra saúde. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Tá? Não falei de medicação, não falei de diagnóstico, não falei de nada. Eu só estou falando de que para vocês comportamento. Comportamento. Assim como você chegou na doença, você também consegue sair dessa doença, porque ela é comportamental. Essa doença, resistência insulínica, obesidade, sobrepeso, diabetes, hipertensão, são condições comportamentais. Assim como você consegue voltar. Medicação está aí para ser usada. Não sou contra a medicação. Trabalhei com medicações há 20 anos. Não sou contra a medicação. A medicação está aí para ser usada. Mas desde que seja usada da forma certa. Agora, se eu for te passar uma medicação para você continuar com os mesmos hábitos, com o mesmo estilo de vida que você levou até aqui e desenvolveu essa doença, não faz sentido passar medicação para você. Entendeu? Tá, meu povo? Então, e aí, pô, eu queria falar de. Só pra pincelar, cara, é rápido, tá? Já vou terminar. Por exemplo, cara, 80, 70, 80% do teu sistema imunológico tá onde? No teu intestino. No teu intestino. O teu sistema imunológico, a grande parte dele está presente no intestino. E quando você inflama o teu intestino e quando você danifica a tua microbiota intestinal, isso é uma outra pregação. Você danifica também teu sistema imunológico. Ou seja, meus hábitos alimentares estão desenvolvendo um comportamento e esse comportamento está desenvolvendo um tipo de microbiota intestinal. O que é microbiota intestinal? As bactérias que estão presentes lá no teu intestino. E isso está diretamente relacionado com o comportamento do teu sistema imunológico, que 80, 70% dele está presente no intestino.
Então, quando você altera a saúde intestinal, você também altera o teu sistema imunológico. Inflamação intestinal, por exemplo. Comidas que têm conservante, corante, adoçante, emulsificante, excesso de açúcar a longo prazo, glúten a longo prazo, isso pode sim inflamar teu intestino. Pode alterar a microbiota intestinal e pode sim alterar teu sistema imunológico. E aí, dessa inflamação que nasce no intestino, pode desencadear para outras partes do seu corpo. Doença autoimune, por exemplo, doença hipotireoidismo de Hashimoto, por exemplo, deficiência de produção de T3, T4 da tireoide, está diretamente relacionado com o quê? Com a inflamação intestinal. Anticorpos entrando na circulação. Esses anticorpos indo, então, lá na tireoide, combatendo, então, dificultando o processo de produção de hormônios. E isso tendo toda uma consequência metabólica no seu corpo. Aí o médico fala assim, tireoidite de Hashimoto não tem cura e tireoidite de Hashimoto não tem causa. Claro que tem causa, pô. Tudo tem causa no teu corpo. Se nasceu porque tem causa. Nasceu da além? Colocaram ali, jogaram ali, como assim? Tem uma causa, pô. É que a gente não consegue associar. O corpo é integral. Por isso que eu falo muito de medicina funcional integrativa. As coisas estão integradas. Eu tenho que saber. Beleza, tá aparecendo na minha pele, mas a causa não necessariamente tem que ser na minha pele. Pode ser lá no intestino. E geralmente é. Tem que investigar, entendeu? Tem que entender. Aí, se eu passar um creme para a pele, por exemplo, vai adiantar? Não, pô. A causa não tá na pele. Ali é só a consequência. Ali é só o sintoma. A causa, o buraco tá lá embaixo. Eu não tô nem vendo. E vai pulando de médico em médico, vai pulando de profissional em profissional. Beleza, meu povo? É isso? Fez sentido? Oi, Di. Essa conversa entre insulina e glicose é basicamente a base do jejum e de tudo que a gente vai ver ao longo dos 30 dias, né? Tá tudo relacionado a essa bendita dessa glicose e essa insulina. Então, eu queria saber com o pessoal se isso ficou claro, se eles gostariam que a gente fizesse um material para complementar isso, porque realmente a ideia do desafio é trazer consciência para vocês fazerem um jejum porque entendem o que está acontecendo. E essa relação hormonal ali de insulina afetada pela glicose, que conversa com o glucagon, que leva a glicose da onde para não sei aonde, e isso a gente queria que ficasse muito claro na cabeça de vocês. Porque a gente entende que ninguém, a maioria que não é, né, não estudou isso, talvez, né? Mas Uhum. a nossa intenção é exatamente fazer com que vocês criem essa consciência. Então, não sei se ficou claro com o que a gente conversou aqui agora, mas se vocês quiserem, a gente pode fazer um material complementar para liberar para vocês. Não tem nada disso a princípio, mas a gente faz, porque realmente é a base do jejum, a base disso tudo aqui é vocês entenderem essa relação. Pode fazer. Eu, Boa, eu queria só fazer uma pergunta. claro. Eu sou bem, Até trouxe. sou bem leiga, só para tirar uma dúvida. Insulina seria o açúcar? Vamos fazer o material, Kali. Vamos, Fazer o vamos. material. É bom, Assim, porque assim, não é todo mundo, né, Edir, que aham, teve acesso a é, isso, então, e é a base do desafio, então vamos sim. Mas a é. pergunta é bem importante. A pergunta é excelente, tá, Mariana? A insulina, ela é um hormônio, tá? Então pensa assim, lá, você tem um órgão lá no seu corpo, aí dentro do seu corpo, debaixo do estômago, chamado pâncreas, tá? Então tem um órgão ali gelatinoso embaixo do teu estômago chamado pâncreas. Dentro desse pâncreas é produzido algumas substâncias. Entre essas substâncias, a gente tem a insulina. E a insulina é um hormônio. O que que é um hormônio? É uma substância química, né? Uma substância que é produzida dentro desse órgão e ela é liberada na tua circulação sanguínea. Então, a tua circulação sanguínea está em constante contato com esse pâncreas. Então, a insulina libera, o pâncreas libera essa insulina, esse hormônio. Esse hormônio, ele vai sinalizar, ele vai conversar com outras partes do seu corpo, entendeu? E uma dessas conversas que ele tem com outras partes do seu corpo é informar para o seu corpo assim, por exemplo, a musculatura, o músculo.
Ele vai lá no fogo, ele viaja, né? Imagina, ele entra na circulação sanguínea, entra lá no sangue e vai viajando pelo seu corpo. E vai batendo na porta de alguns órgãos, entre eles a musculatura. Fala assim, o músculo, abre a porta aí que tem muita glicose. O que que é glicose? Glicose é uma molécula que vem lá da alimentação que você está tendo nas suas refeições, entendeu? Então, assim, imagina uma molécula muito grande que você está comendo lá no arroz, por exemplo, arroz que você está comendo ali. Tem muita glicose no arroz, tem muito açúcar no arroz. O que que é esse açúcar, esse carboidrato, ele vira glicose lá, ele vai sendo quebrado lá no estômago, quebrado, 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 digerido, 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 digerido. Quando ele chega lá na parte do duodeno, lá no intestino, na primeira parte do intestino delgado ali, o que que acontece? Ele é absorvido. Só que ele é absorvido em pedacinhos bem pequenininhos, micro pedacinhos, nano pedacinhos, que é então a glicose, que está dentro do arroz. Essa glicose entra na circulação. Essa glicose dentro da circulação, ela manda um sinal para esse pâncreas que fica lá, então, essa membrana, esse órgão que fica embaixo do estômago. O pâncreas identifica isso e libera insulina. Essa insulina é que é responsável, então, para tirar essa glicose vindo lá do arroz, da sua circulação sanguínea e colocar dentro de órgãos específicos, entre eles a musculatura esquelética. Entendeu? Ficou mais claro? É isso. Então, esse balanço, essa regulação, eu preciso controlar, entendeu? Gente, não existe pergunta boba, tá? Toda pergunta aqui, a pergunta dela é excelente e pode ser a dúvida de outras pessoas também, porque eu vou atravessando, mas tá bom, tá tudo certo. Talvez eu acelerei muito, talvez não era para acelerar, mas assim, eu vou entendendo vocês e eu vou no ritmo de vocês. É o nosso primeiro encontro. Tá? No segundo encontro, se eu tiver muito acelerado, vocês falam, Edi, para a nave que eu não tô entendendo nada. Eu paro a nave e vou explicando para vocês, tintim por tintim, até vocês entenderem. Tá bom? Então não existe pergunta boba. Perguntem. Ah, o que que é isso? O que que é aquilo? Pergunta. Porque se vocês não souberem a base, eu não consigo caminhar com vocês. E se eu não consigo caminhar com vocês dentro do desafio, vocês não vão ter resultado. Vocês não vão entender o que eu quero passar para vocês. Eu quero que vocês entendam, que a Kali falou, é importantíssimo. Vocês têm que entender o que eu tô falando para vocês. E se vocês não estão entendendo, é eu que não estou sabendo comunicar com vocês. A culpa não é de vocês, a culpa é minha. Tá? A responsabilidade é minha, não é de vocês. Tá? Mais dúvidas, mais dívidas, perguntas? Fala, meu povo, fala comigo. Não me deixe falando sozinho, não. É ruim. Mais alguma dúvida? Alguém ficou com. Tipo, a Ariane ficou com dúvida ali, ela falou, mas assim, alguém ficou com a dúvida parecida? Alguém não entendeu alguma. Eu sei que é muita coisa que eu falei, mas. Alguém não. Pá, cara, eu preciso entender isso aqui. Fala comigo, tá? Mas assim, ó, saiam dessa aula entendendo o seguinte: refeição mais nutritiva. Preciso me alimentar de forma mais nutritiva, mais intencional. Proteína, gordura de boa qualidade, vegetais, frutas, legumes. Eu preciso reduzir um tipo específico de alimentação, carboidrato refinado, carboidrato simples. Eu preciso pensar na atividade física, entendeu? Aí as coisas vão começar a fazer sentido. Saem com essa informação, entendeu? A partir do momento que vocês começarem a se alimentar de uma forma mais nutritiva, e é isso que eu tô falando para vocês, batendo nessa tecla de proteínas, de gorduras, que seu corpo vai gastar mais energia para digerir isso. Isso vai te dar mais saciedade. Te dando mais saciedade, você não vai dar vontade de ficar comendo de 3 em 3 horas ou constantemente durante o dia. Dando mais saciedade, além de nutrir seu corpo, vai reduzir a concentração dessa glicose lá, Ariane, na circulação sanguínea e, consequentemente, a liberação de insulina. Oi, Se o Di. Pode falar. Não, desculpa, pode continuar. Achei que tu já tinha Não, não, não. finalizado. Não pode falar.
Antes de Pode falar. passar a palavra para o nosso colega que está ali com a mãozinha levantada, a Luísa também já Uhum. tinha mandado ali no chat o seguinte: tendo pedra na vesícula, ainda assim eu posso usar gordura de boa qualidade? Em uma quantidade ou devo deixar equilibrado? Como que é isso? Exatamente isso, né? A pedra na vesícula, né? O desenvolvimento de pedra na vesícula está muito atrelado também à alimentação. Então, se eu estou calcificando mais a minha vesícula, isso quer dizer que não estou expulsando essa bile lá da vesícula. A vesícula biliar, ela é uma bolsa que fica dentro lá atrelado ao fígado. Ela vai liberando essa bile. Essa bile é o emulsificante. O que ele faz? Ele vai quebrar a gordura. Ele vai digerir. A gordura que você está se alimentando, ela vai quebrar essa gordura em pequenas moléculas para ser absorvida para dentro da circulação sanguínea. Então, ela é extremamente importante, a vesícula. É extremamente importante a bile. E se ela está calcificada, que tem pedra lá dentro, isso significa que você não está excretando. E muito provavelmente a sua alimentação não é uma alimentação rica em gordura de boa qualidade. Não é uma alimentação rica em carne, por exemplo. Entende? Porque se ela está calcificando, é porque você não está estimulando a liberação de bile no duodeno, no intestino, para digerir a gordura. Se não tem gordura, não tem eliminação. Entende? Um dos motivos. Não estou dizendo que o principal motivo é esse. Estou dizendo que é um dos motivos para o desenvolvimento de cálculo de pedras pode ser, sim, falta de uma alimentação rica em gordura, por exemplo, gordura de boa qualidade. Falta de hidratação, entendeu? Enfim, é um dos motivos. E aí tem que pensar em sais biliares, é importante, tem que ver se faz sentido ou não faz sentido, né? Eu não sei se você já toma alguma coisa, eu não sei se alguém já te falou alguma coisa. Respondi? Tomo nada, não. É. E nem tirou, não tirou as pedras, não vai tirar as pedras, como é que tá isso? Me falaram para esperar mais um tempo. Entendi. A gente vai conversando sobre isso aí, Luiz. Fala, Júnior. Opa, tudo bem? Boa noite, gente. Boa noite a todo mundo aqui do grupo. Primeiramente, queria dizer que é um prazer aqui estar fazendo essa atividade aí com vocês, com o Edir aqui, que é um amigo pessoal, um cara que eu tenho muito carinho, né? O Edir sabe disso. Então, entrei no desafio, né? E a minha pergunta é o seguinte, Edir, eu peguei o trem andando aqui. Entrei faz pouco tempo, estava trabalhando. O que eu queria saber? Após essa quebra de jejum de 12 horas, qual seria o melhor alimento assim para mim colocar no estômago assim de primeira? Talvez recomenda um pouco de líquido antes ou realmente pode ir direto para uma alimentação mais saudável? O que seria mais fundamental assim um alimento? Uhum. Tá. A Kali falou bastante disso no começo, mas como você não tava, Júnior, eu vou dar uma resumida aqui para ti. A gente vai falar Tá. muito Depois disso, tá? A gente vai falar também. muito, a gente vai falar muito disso ali na semana que vem, quando a gente for começar a, a entrar na prática realmente de fato do jejum de 12 horas, de domingo para segunda. A gente já vai começar a falar sobre isso. Mas já aqui no desafio já tem uma cartilha com opções, tá? Mostrando ali quais são as opções nutritivas para a gente entrar no jejum, para a gente sair do jejum, para você montar um prato realmente de fato ali com opções sugestivas, com opções nutritivas. Mas assim, em relação à hidratação você vai ao longo do caminho. Então, por exemplo, eu vou fazer um jejum de 12, provavelmente você não vai se hidratar tanto assim, porque você vai passar a maior parte do tempo dormindo. Porque a gente vai Sim, indicar para você, cara, faça jejum, aproveita o período da noite. Aproveita esse período que você está dormindo. Então, se você fecha por exemplo, a sua última refeição 8 horas da noite, a sua próxima refeição vai ser 8 horas do dia seguinte, 8 horas da manhã do dia seguinte. Então, parte da sua noite, boa parte da sua noite, você vai passar dormindo. Mas agora, quando eu faço um jejum um pouco mais longo, um jejum de 18 horas, 16 horas, 20 horas, 24 horas, essa janela é muito curta. Ou seja, 18 horas eu tenho poucas horas para me alimentar.
né? 18,6, por exemplo. Então, em 6 horas, eu tenho que me alimentar em 6 horas. Nessas 6 horas, o que eu vou ter que fazer? Eu vou escolher muito bem minhas refeições, mas principalmente refeições nutritivas. Tá? Como que eu vou entrar nesse jejum? O que eu tô falando para vocês, preservar mais esses vegetais, esses legumes, essas gorduras, essas proteínas, e aí eu posso colocar variedade, porco, peixe, frango, boi, entendeu? Ovos, abacate, enfim, lá na cartilha tem bastante opções, tanto para entrar, tanto para sair. E a hidratação, cara, na janela do jejum é constante, todo momento você tomando água. Aí você vai ver quanto que eu preciso de tomar com água por dia. Eu vou pegar meu peso, dividir por 20. Então, nesse espaço da janela de jejum, beleza, eu tenho, sei lá, 24 horas. Eu vou fazer as 24 horas de jejum aqui. Tem que tomar água? Então, se eu tenho que tomar 4 litros de água nessas 24 horas, você vai dividir esses 4 litros de água nessas 4 horas, nessas 24 horas. Ao longo dessas 24 horas, você vai distribuindo esse número de água, essa quantidade de água, e vai ingerindo. Respondi não? Será que eu respondi? Júnior, e aí? O microfone tá desligado. Exato, respondeu sim, deu para entender perfeitamente. Muito obrigado, hein? Show de bola, meu irmão. Muito obrigado por estar aí, cara. Obrigado mesmo. Mais alguma pergunta, gente? Fala comigo. Não fiquem com vergonha, não fiquem acanhados. Perguntem, por favor, perguntem. É assim, ó. Fala Se, comigo. por exemplo, a pessoa não beber água o suficiente, pode prejudicar ou não? Pode, claro. Com toda certeza. Toda reação que acontece no seu corpo é em meio aquoso. Precisa de água. E não tem como substituir por refrigerante, não tem como substituir por suco de caixinha, não tem como substituir por leite. É água. Tem que ser água. Entendeu? É o que Deus deu pra gente, né? 70% do seu corpo é constituído de água. Você precisa se hidratar, entendeu? O simples fato de pessoas ter dor de cabeça constantemente, às vezes é porque não tá ingerindo água. A Ana quer falar. Liga o microfone, água. Ô, Ana, por favor. Liga pra ela, Kali, por favor. Eu acho que tem. Tem um sinalzinho de micro. Tem um sinalzinho aí, Ana, de microfone, tá cortadinho assim, tá com um tracinho em cima. Clica nele. Não, não, não tô te ouvindo. Roda tudo para cima. Não? Ou se tu clicar na tela. Aperta no microfone em cima da sua foto. Depois você vai lá embaixo e aperta no microfone. Edir, quem não tem vesícula, como é que faz com os olhos? Tá, eu vou responder a Rosa ali por enquanto, cara, que a Ana não. Oi, Rosa, você não tem vesícula? Não. Entendi. O seu médico não te passou também sais biliares, por exemplo? Eu tive que fazer quando eu perdi os 25 quilos, eu passei muito mal de estômago, de intestino, que você estava começando a falar, né? Uhum. E eu lembro que numa época ele me deu um pouco, mas só foi assim por 2 meses. Parou. Tá. Quando você come carne com gordura nas suas refeições, ou quando você Ah, come algum tipo de gordura, o que acontece? Diarreia? não, não dá, eu não como. Eu não consigo comer gordura assim, com carne junto, sei lá, uma picanha. Não vai. Uhum.
Mas não tô falando nem daquela capa de gordura da carne, tô falando uma gordura de boa qualidade, uma manteiga, por exemplo, um óleo de coco, por exemplo, um azeite de oliva, quando você coloca na salada, o que acontece? Não, eu passei mal, eu chegava a vomitar muito. Agora eu melhorei. Eu tive que operar uma hérnia, né? Que o problema meu estava na hérnia. Eu vomitei muito, por isso que eu emagreci. E Uhum. agora eu consigo comer salada. Antes eu não conseguia, nem com limão, nada de azeite, nem leite. Eu virei aquele, como é que fala? Intolerante à lactose, né? Uhum. Então só leite zero lactose. É muito difícil, mesmo manteiga também é ruim. Não chega a dar diarreia, mas eu sinto cólica, cólica de estômago, cólica intestinal. Talvez pensar nos sais biliares, tá, Rosa? Eu vou dar uma pesquisada nisso, tá? Mas eu Mas precisava saber a dosagem dele, né? exato, Por, exato. pra, É isso que eu vou dar uma olhada também, entendeu? tá bom, Tem alguns sais biliares ok. prontos já em suplementação, já tem alguns sais biliares prontos, entendeu? Para Sim. realmente, se você não tem vesícula, não tem bile. Se não tem bile, não tem como emulsificar, quebrar a gordura das suas refeições, entendeu? Então, faz sentido colocar ali é, sais biliares para facilitar essa quebra de gordura das suas refeições. Aí você não vai sentir esse transtorno, né, de diarreia ou desconforto ou cólica, entendeu? Esse é o Uhum. objetivo, Sim, sim, ok, ok, entendeu? Aí obrigada. a gente vai se falando, a gente vai se falando. Eu também não tenho vesícula, Não tem porque eu tive vesícula? pedra, tive pedra, tive que tirar, era muita crise. Entendi. Não come mais nada também em relação a gorduras. Eu como, mas me dá diarreia, mas é raro eu comer também. Uhum. E também o teu médico não falou nada pra você em relação a isso. Ele Passou tirou, nada. ele tirou a vesícula e não falou mais nada. Tipo, tchau. E nem orientação, nada. Nada. Nenhum deles faz isso. Entendi. Eu vou dar uma olhada nisso pra vocês duas, tá? Eu ainda perguntei, eu posso comer de tudo? Pode, vida normal. Tá, eu vou. Não tem como ser vida normal, porque, pô, você não tem mais vesícula biliar. Você tá tirando um pedaço do teu corpo que funciona, que é extremamente importante para o funcionamento do teu corpo. De repente você tira vida normal. Não, você tem que ter uma orientação em relação àquilo ali, né? Pô, o que que eu preciso fazer aqui para melhorar essa situação, né? E é esperado você ter diarreia, é esperado você ter desconforto abdominal. Não tem algo para digerir aquilo ali, pô. Uhum. Enfim, eu vou dar uma pesquisada nisso, tá? Não vou falar nada agora para vocês, apesar de já ter alguma coisa em mente, mas não vou falar nada agora, não vou taxar nada aqui. Eu vou dar uma pesquisada e depois eu volto e falo com vocês duas. Pode ser? Claro. Ok. Pode ser, tá? Vou dar uma pesquisada nisso. O João quer falar alguma coisa, João? Tá. Luísa, reposição de vitaminas, o corpo não? Desculpa, reposição de vitaminas, o corpo não? Perdão, Luísa, deixa eu ver aqui o que você escreveu. Reposição de vitaminas, o corpo não metaboliza, vitamina D. Exato, exatamente. Se precisa de. Porque vitamina D, o que que ela é? Vitamina D, ela precisa que é um hormônio, ela não é vitamina, né? É hormônio D. E ela precisa de quê? De colesterol. Ela precisa de colesterol para ser produzido. O sol estimula, os raios ultravioletas tipo B estimula a produção de vitamina D. Mas você precisa de colesterol, você precisa de gordura para isso. Entendeu? Você precisa de gordura. Ô, Edi, a Ana já conseguiu liberar o microfone dela. Ana, minha mãe, faça a pergunta. Ô, Julinho, eu queria saber assim, tipo, eu tomo 2 litros de água, tá? Eu posso tomar chá também junto com água ou tem que ser só água mesmo? Jo- Junto você diz tomar água e chá, no caso. É, água e chá, tipo assim, eu tomo 600 ml de chá, tá? E o restante de água.
Pode Dá para tomar, pode continuar tomar. assim? Pode tomar, É? pode tomar, pode tomar, sem problema. Pode tomar. É. Desde que seja sem adoçante, sem açúcar, né? Não, não, é chazinho sem nada. Beleza, fechou. É isso aí. Tá, obrigada. Pode sim, pode sim. Ah, claro, é sempre bom priorizar a água, né, Ana? Priorizar a água é bom, mas isso não impede de você tomar teu chá, teu café, entendeu? Tudo certo, pode continuar, sem problema nenhum. Legal. Perguntas? A Ariane tá com a canetinha na mão ali, meu filho, tá parecendo um. Ó, só tá anotando. Ó. Ô, glórias. Fala comigo, meu povo. Mais perguntas? Ó, a Pamela ali tá quietinha, só tá observando. Deixa eu ver. A Luísa só manda mensagem, a Kátia não fala nada. A Andréia dá uns pitacos de vez em quando. O Pedro Henrique ali tá só na moita. É, meu povo. O Márcio só de olho também. Muito bom, meu povo, muito bom. Ah, o Pedro, atento. Fez sentido pra você, Pedro? Tá fazendo sentido? Entendeu um pouco, meu amigo? Que bom, irmão, que bom. Fico feliz pra caramba. Fico muito feliz que vocês estão. Escuta? Vamos Oi? combinar então que eu vou colocar ali no grupo daqui a pouquinho as atividades que a gente vai ter para essa semana, reforçando, né? Então, bater meta de água, incluir fibra, incluir gorduras boas, priorizar a proteína e evitar açúcar refinado e óleo vegetal, mas vou dar as orientações ali. E também vou colocar depois o link do e-book para quem teve interesse, tá, galera? Fiquem tranquilos que vai ter orientaçãozinha escrita para vocês e também vou mandar no grupo o checklist em PDF, a cartilha em PDF, o manual em PDF. O Márcio e a Andréia querem fazer perguntas, cara. Por favor. Manda, manda. Oi, oi, oi. Não vou aparecer que estou no escuro. Uma pergunta que eu fiz ontem e achei melhor seguir com ela agora. Estão me ouvindo? Estou com o fone. Tá um pouco abafado, mas eu tô ouvindo. Tá. A questão do chimarrão. Como boa gaúcha, né? Chimarrão faz parte. Como eu tenho hipotireoidismo e eu uso hormônio diariamente, já aconteceu de eu estar tomando, de eu tomar o chimarrão junto com a medicação, sem aguardar aqueles 30 minutos, e deu alteração no meu exame. Eu queria saber se o chimarrão ele entra no período do jejum. Isso é uma pergunta muito comum, cara. Depende da erva, né? Se tem qualquer constituição da erva. Eu não tô muito acostumado com constituição da erva, mas assim, tem que ver o que que tem ali. Se tem algum conservante naquela erva, se tem algum adoçante, tá? Se tiver adoçante, se tiver açúcar nessa erva, não tem como, não faz sentido, tá? Não dá. Mas se for uma erva limpa, se não tiver nada de adoçante, nada de conservante, nada de açúcar, aí beleza. Aí tranquilo, aí isso não vai quebrar. Aí tem que ver também a parte, tem que ver, manda a foto pra mim, manda uma foto pra mim do rótulo da sua erva. Deixa eu dar uma Certo. olhada. Não há problema de ficar um tempo sem ela também. Não, não é um vício. Não tem Mas problema. certinho. Mas eu mando sim, mas não tem como. É por uma boa causa. Ótima. André, desculpa, eu não entendi essa última frase sua. Desculpa. Não, tranquilo, Edir. Eu te mando sim a foto Ah, beleza. dali da composição, tá? Beleza. Valeu. Manda pra mim que eu vou dar uma olhada. Deixa eu ver aqui. É o Márcio, você queria perguntar, Márcio? Márcio?
Márcio? Cadê o Márcio? Márcio saiu? Não, acho que ele saiu. Cadê? Ó, uma dúvida sobre evitar óleo vegetal seria evitar também na preparação da alimentação, certo? Isso, seria. Óleo de canola, óleo de girassol, óleo de algodão, óleo de milho, entendeu? Esses óleos eu evitaria, tá? Evitaria sim. Quem perguntou foi o Pedro Henrique. Pedro, realmente evitaria, tá? Evitaria. Eu sei que, principalmente em fritura, cara, azeite de oliva, com toda certeza, no lugar, tá? Se for pra fritar mesmo aí, pouco, tá, cara, aí mesmo que eu não usaria. Então, eu te aconselho aí usar um azeite de oliva, um óleo de coco, a banha de porco de boa qualidade, tá? Manteiga, enfim, iria mais para esse caminho. Iria mais para esse caminho. André, depois você manda essa foto da erva para mim para eu dar uma analisada na Constituição. Se não tiver nada daquilo que eu te falei, tudo certo. Manteiga ghee é excelente. O João colocou ali, pô, muito bom. É um pouco mais cara, obviamente, né? Mas é. O João, inclusive, eu não sei se. Ô, João, tu colocou essa receita da manteiga ghee lá no e-book? Rapaz, essa manteiga ghee também seria interessante. Aí, ó, o João já me chamou para gravar como fazer a manteiga ghee. Manteiga ghee. A gente grava, passa para vocês também. Acho que é muito válido, tá? Manteiga ghee é excelente, excelente, excelente. Boa, João. Bora, vamos fazer isso aí também para passar para eles. Boa, bora, tô junto. Mais alguma pergunta, meu povo? Eu gosto assim, interagindo. Deixa eu te Pergunte, perguntar, pão pum, aqueles integral, não é para comer. qual pão? Aqueles integral, pão puma, que tem de grãos, Em é meio saquinho? preto. Em saquinho, É, fechado? Você come isso isso, todo. ó. Olha, assim, eu não quero ser radical com vocês, mas eu também não quero ser um, né? é, Gente, é um, é um desafio, tá? Isso aqui é um desafio onde a gente vai colocar à prova o nosso dia a dia. São 30 dias onde a gente vai falar assim, cara, eu vou, eu tô priorizando a minha saúde, entendeu? Eu tô priorizando a minha saúde. O que que eu faço, tá, Ariane? Eu vou te falar o que que eu faço no meu dia a dia. Esse pão que você está consumindo aí, para mim, não faz sentido, tá? Mas assim, mas Edito é muito radical. Não é questão de ser radical. É questão de, assim, tem outros alimentos que eu posso colocar no meu dia a dia que tem mais nutriente do que isso, entende? Esse pão aí, se você olhar a validade dele, tem 2 meses de validade. Às vezes tem até. Talvez não, mas assim, cara, por que não eu colocar um alimento que não é nutritivo, não vai nutrir meu corpo? Pô, coloca isso pro final de semana. Que aí seja seu prêmio. Pô, eu gosto desse pão pra caramba. E eu até aconselho aqui para você um pão de fermentação natural. A gente vai falar um pouco disso aqui também, apresentar esse pão para vocês. Tem baixíssima concentração de glúten mais quebrado, baixíssima concentração de açúcar. É um pouco mais caro, mas o dinheiro que você investe nesse pão, que você paga nesse pão aí durante a semana, é o dinheiro que você vai gastar no final de semana num pão de mais qualidade. Vai ter um aumento de qualidade para tua família. Entendeu? Vai degustar mais esse pão aí, porque se você come todos os dias, você já perdeu o paladar, você já tá, é só pra você estar comendo aquilo. Você come isso com o quê? Com o quê? Com queijo, com presunto, com margarina? O que que você come? Bom, eu comecei a usar manteiga. Só pão e manteiga? Porque ele é integral, eu achava que era bom. 100% Não, integral. não. Isso aí é só nome mesmo. Isso aí é só nome. Uhum. Tá? Mas assim, ó,
quer comer esse pão aí, por enquanto, assim, ó, eu aconselho o seguinte, coloca pro final de semana. Aí se a gente vai aprender, colocar essas refeições que a gente come todos os dias e que não tem nutriente e que dá pra gente substituir por um alimento mais saudável, mais nutritivo, colocar um pouco mais pra frente, mais pro final de semana. Mas, pô, pra não ser tão radical contigo agora, cara, coloca um ovo no meio desse pão aí, pô. Coloca dois ovos no meio desse pão aí, pô. Entendi. Entendeu? E se fazer com uma crepioca, é Não, melhor? não. Tira a crepioca. Coloca um abacate, pô. Coloca um abacate de manhã, coloca um abacate, ovos. Coloca ali é, ovos, abacate. Você coloca amêndoa, você pode colocar. Alguém queria falar alguma coisa? Desculpa. Não? Você pode colocar frutas de boa qualidade ali, um melão, você pode colocar uma melancia, você pode colocar um abacaxi de manhã. Isso aí já é um belo café da manhã. Entendi. Entendeu? Pô, acabei de comprar, tipo, ali, ó. Eu Você pode fazer uma panqueca, por exemplo, proteica, com ovos, com banana, com whey também, um whey de boa qualidade. Você pode colocar um whey de boa qualidade também nessa. Isso a gente vai aprender mais pra frente também. Mas pão com manteiga, você entendeu que é só carboidrato? A manteiga ainda, beleza, mas Entendi. vai só te estufar, pô. Entendi. E assim, uma banana com aveia e canela. Não, Hum, não. É só carboidrato também. Entendeu? Você quer colocar uma hum, banana? Beleza, bota a banana. Quer botar aveia? Bota, mas bota uns dois ovos ali junto. A proteína tem que vir sempre. A proteína tem que vir sempre. A gordura tem que vir sempre. Em todas as suas refeições, pensa em que, primeiro lugar, proteína. Meu café da manhã, ovos. Já começa assim, ovos, proteína. Ó, ovos e bacon ali. Pô, se o bacon for de boa qualidade, ótimo. Show de bola, toca ali. Entendeu? Todas as refeições de vocês têm que ter proteína. O que você falou pra mim aí foi só carboidrato. E é isso que aumenta a glicose na circulação sanguínea. E é isso que aumenta a insulina na circulação sanguínea. E para quem já está com sobrepeso, é um prato cheio. entendi. Inclusive, Edir, no manual que a gente fez, tem ali sugestões de proteínas. É. Exatamente para ajudar vocês a entenderem, tá, mas o que que é proteína, o que que é carboidrato, o que que é gordura Vai boa. acabar minha bateria. É. Oi? Ah, que é para acabar minha bateria. Deixa eu ver essa bateria. É, na cartilha, a Kali falou ali, ó, Oriane, na cartilha tem ali, tá? As opções. Foca naquela cartilha por enquanto, tá? E tem o e-book também disponível. Se você já quiser adquirir o e-book, lá tem várias opções. Já tá pronto para vocês fazerem, vocês colocarem na prática ali. Pô, tá aqui, ó. Isso aqui que eu vou comer no café da manhã. Isso aqui que eu vou comer no almoço. Isso aqui que eu vou comer. Já tem ali as opções prontas para vocês, tá? Ou a cartilha. A cartilha também tem opções para vocês fazer o quê? A junção das coisas ali. Tipo, ovos, bacon e abacate. Ovos, bacon. Ah, tem os omeletes. Hã? Tem omelete. Tem omelete tem, né, Kali, no e-book, Tem. né? No e-book, aham. É, um omelete, por exemplo, Lariane, é uma excelente opção. Dois, três ovos, quatro ovos, eu não sei qual é o tamanho da sua fome de manhã. Pô, omelete ali dentro você pode colocar um bacon, por exemplo, entendeu? Dá pra você colocar junto com a saladinha. Ah, mas salada de manhã? Não, por que não? Não vejo Eu problema posso nisso. pôr no omelete com tomate? O quê? No omelete eu posso pôr tomate? Pode, claro, com toda certeza. A base do seu omelete pode ser cebola, tomate, pode ser bacon, pode ser cebolinha, pode ser cheiro verde, entendeu? É por isso que eu tô te falando. Às vezes a gente tá tão bitolado em comer esse tipo de comida que a gente esquece, pô, do tanto de opções de comidas que a gente tem nutritivas que vão substituir essas comidas. Por isso que a gente criou o e-book. Por isso que a gente criou a cartilha. Por isso que a gente fala para vocês, adquirem isso, né? Assim, a cartilha tá ali. Ah, mas eu quero mais. Então vai pro e-book. O e-book tá disponível para vocês aí, ó. Para vocês abrirem a mente de vocês em relação a opções de alimentos nutritivos.
Porque eu sei que é uma dificuldade muito grande para vocês, cara, tirar o pão. Eu sei que é uma dificuldade muito grande para vocês tirar o leite, né? Para tirar a farinha. Eu sei, é treta, eu sei que é complicado. Por isso que, de novo, é um desafio. É desafio jejum intermitente. Vocês nem começaram a fazer o jejum ainda. Vocês já vão. Na primeira semana de desinflamação, já é um grande desafio. É para falar assim: Jesus, meu amado, o que que eu estou fazendo aqui? É isso. Isso, gente, eu já pratico isso há muitos anos. Então, assim, isso para mim, assim, ó, é muito tranquilo. Mas eu sei da dificuldade de vocês. Para vocês é um parto isso. E eu quero passar essa realidade para vocês, para dar esse choque para vocês. É isso que eu já esperava. Vocês vão ter um choque muito grande. Um choque de realidade. Mas eu tenho certeza, confie no processo. Acredite no processo. Ó, o Pedro falou, confie no processo, acredite no processo. O processo é doloroso, né? Deus não faz, né? Quando você está no deserto, Deus manda você para o deserto. O deserto é o processo, aproveita o processo, curta o processo. É que é nesse momento que a gente transforma. Eu tenho certeza absoluta que quando vocês terminarem o jejum, vocês vão terminar de uma forma totalmente diferente em relação não só à saúde física, mas à saúde mental, a espiritual, a saúde corporal, a comportamento, a escolhas, a saber falar não, a saber tomar decisão. As pessoas pecam em relação a falar não para comida. Comida controla as pessoas. Comida é treta. O vício de comida é treta. Eu tô falando para vocês, é treta, treta braba. Vocês sabem o que eu tô falando. Entendeu? Se você souber controlar isso, vocês vão saber controlar muitos outros comportamentos na vida de vocês. Tá? Então, gente, se me deixar aqui, eu falo até amanhã. Tá? Aí, gente, vai mandando as dúvidas ali no grupo, tá? Se tiver dúvida, vou mandando ali no grupo ali, a gente vai respondendo. Calma, tá, gente? Calma, tá? A última coisa que eu vou falar pra vocês. Calma o coração de vocês. Calma o coração. Eu sei que algumas pessoas estão um pouco mais complicado e mais apavorado aqui, mas calma o coração de vocês. Devagar. Vamos por etapas. Etapas, um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Gradativo, progressivo. Esse é o tema do jejum. Gradativo e progressivo. Vocês não vão começar a fazer um jejum. Tá vendo? Se eu começasse a fazer jejum com vocês hoje, vocês iam ter um parto. Vocês iam já ter um filho hoje. Não tem como, pô. Eu tenho que preparar vocês para estar lá na segunda semana. Vocês já estão sofrendo agora. E o objetivo final é 30 horas de jejum. A gente nem chegou no de 12. Entendeu? Mas vai dar tudo certo. Fica tranquilo, confia, tá? Gente, um beijo no coração de vocês. Que seja o início de uma grande transformação. Pode contar comigo. Estou junto com vocês, do lado de vocês. Tá bom? Kali, quer falar Já alguma tá coisa? no grupo, sim, só para reforçar, já tá lá no grupo as nossas atividades dessa semana. Leiam os materiais que estão lá, tá? Leiam, que é o que vai ajudar vocês a conseguir cumprir esse desafio. E muitas vezes é uma dúvida que vocês podem colocar ali no grupo. E como não tem robô respondendo, é eu e o Edi respondendo, a gente pode não conseguir responder na hora. E o material é exatamente para vocês poderem consultar. E se não tiver nossa resposta, vocês conseguirem fazer o que precisa ser feito. Então, leiam realmente o material e os materiais e aproveitem. É, Tchau, Pan. beleza. Boa noite. Obrigada. Tá bom, meu povo? Um beijo no coração de Tchau, meu vocês. povo. Fica com Deus. Vamos conversando ali no grupo. Beleza, meu povo? Mandem suas dúvidas ali, tá? Beijo no coração. Fica com Deus. Fica com Deus. Tchau, André. Boa noite. Tchau, Júnior. Valeu. Tchau, Ana. Valeu, Tchau, meu Bi. povo. Tchau, Rosa. Valeu. Coisa Tchau, linda. Kátia. Valeu, meu povo. Beijo no coração de vocês. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, Pedro. Boa noite.
Valeu, Kali.